Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Nós sempre falamos, apesar de ter uma posição política, que é dever da igreja orientar sobre a fé da igreja, sobre o que pode, o que não pode, as questões que são primordiais da igreja, e a primeira delas é a vida, tá? Desde a concepção até a morte natural. Enfim, é isso que a igreja acredita e você pode ler desde os primórdios do cristianismo, é isso. Pois bem, chegou até mim a publicação do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, do dia 27 de setembro, 3 dias antes da eleição. E o engraçado é que, meus irmãos, é que se a gente começar, acompanhar o feed ali desse conselho, nós vamos ver que é teologia da libertação pura. Eu não sei, você foi escutado? Você, como leigo católico praticante, você foi escutado para que eles fizessem um artigo a respeito das eleições? Não, porque esse Conselho Nacional de Leigos e Leigas, ele é ideológico, sim. É só a gente ver, passar um pouquinho, nós vamos ver Dom Vicente, que é bispo auxiliar de Belo Horizonte. Dom Vicente, no seu Twitter, se você acompanhar o Twitter de Dom Vicente, você vai ver que ele só faz política. Ele só fala de teologia da libertação no seu Twitter. É a única coisa que ele faz. Salvação, doutrina da igreja, não tem nada. É só meio ambiente, e teologia da libertação. Enfim, eu vou ler para vocês aqui esse artigo ridículo do Conselho Nacional de Leigos e Leigas. Está disponível no Facebook. É algo notório para que todos... Essa é a intenção, que todos se orientassem a respeito disso, mas é óbvio que nós não vamos nos orientar contrário à doutrina. Porque eu acredito que se dependesse desse Conselho Nacional de Leigos e Leigas, tudo o que está acontecendo na Igreja da Alemanha, aquelas coisas que são contrárias à nossa fé, que nós estamos falando e orientando tanto, isso é contrário à doutrina, eles querem implantar na igreja, sabe? Eu posso dizer que o Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil aqui, esse órgão, ele é um puxadinho de tudo que está acontecendo na igreja da Alemanha lá, que esse progressismo, ele é sim um puxadinho. Enfim, tendo em vista, olha, o Conselho Nacional do Brasil divulga documento de posicionamento para as eleições, dia 27 de setembro. Tendo em vista o processo eleitoral do Brasil, a coordenação executiva nacional e os coordenadores e vice-coordenadores das 7 instâncias regionais que integram o Conselho Nacional do Brasil elaboraram um documento de posicionamento. O texto percorre as etapas inacianas do princípio e fundamento à contemplação para alcançar o amor, para deixar clara a recomendação de rejeitar a reeleição do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, como também todas as candidaturas de governos estaduais e principalmente ao Poder Legislativo que estejam alinhadas a ele. Daí está falando que tem um artigo todo aqui. Mas enfim, bom, quem acompanha o Twitter do Dom Vicente, que é o bispo de Belo Horizonte, vai saber que essa é a posição dele. Então, eu não sei se foram os leigos e leigas ou se foi o próprio Dom Vicente que fez esse artigo aí. É claro que eu não estou falando que foi, mas pode-se dizer que existe uma influência muito grande disso. Porque é o mesmo pensamento, é o pensamento da teologia da libertação. Mas uma coisa que me toca é que eles falam a respeito do amor. Qual amor maior do que fazer o que a igreja faz, que é apoiar a vida desde da concepção até a morte natural. É isso. Isso é o primordial que a igreja defende, tá? E, vamos ser bem sinceros,
nos próprios artigos dele, acima, falam que a igreja não pode ser partidária. Que a igreja ela não pode fazer política. Mas o que vocês estão fazendo se isso não é política? Fala pra mim. Vocês podem concordar ou discordar. Porque eu, como jornalista, eu estou amparado pelo Código de Direito Canônico, que eu posso sim opinar a respeito dessa situação. E como é um fato público, está no Facebook do Conselho Nacional de Leigos e Leigas do Brasil, que na realidade eu quero saber, o pessoal que acompanha o canal aqui, eu quero saber se houve uma consulta em todas as paróquias. Não estão fazendo o sínodo da sinodalidade, que escutaram os leigos do Brasil. Eu quero saber se aí na sua paróquia você foi escutado, porque isso é democracia, não é? Então, por que não passou um formulário para que você opinasse? Então, se exaltam a democracia, por que não passaram então um formulário para que todos opinassem nas suas paróquias a respeito disso? Porque a publicação que nós temos é que existem mais de 8.000 sacerdotes conservadores que são desfavoráveis a esse lado vermelho aí. Ou seja, existe sim essa polaridade dentro da igreja. E nós não podemos usar isso abertamente para fazer politicagem. Por quê? Eu, no meu canal, eu tenho a minha opinião. Eu, como católico, eu posso falar assim, ó, eu voto em Jair Bolsonaro porque eu acho que ele é muito melhor do que o concorrente dele, o Lula. E as pautas que ele defende também são, na sua maior parte, mais condizentes com o que a igreja ensina do que o outro lado que não condiz em nada com a igreja. Enfim, isso é a minha opinião. Agora, como igreja, eu tenho que pegar o que a igreja defende. A igreja defende direitos da vida, a igreja defende a família. Então a gente tem que ir colocando isso ponto por ponto, é isso. Agora, eu não posso, de forma alguma, como órgão de igreja, fazer isso. O padre, como cidadão, ele pode expressar sua opinião. Eu voto em A ou eu voto em B. Mas o padre, como cidadão, como igreja, falando como sacerdote, ele tem que ensinar a verdade da igreja. Então essa é a diferença. Eu não estou aqui falando que o padre não pode expressar o seu voto. Pode, sim. Deve orientar, expressar, falar qual é a opinião dele referente a esses assuntos. Sim, deve. Porém, um Conselho Nacional de Leigos do Brasil que... Bom, eu sou leigo. Você que vê, provavelmente você também é leigo, porque a maioria das pessoas do Brasil que são católicos são leigos, né? Ou seja, você foi escutado? Se você não foi, eles não podem falar por nós porque não nos representam. Você entendeu? Eles só pode falar se isso é democracia, se eles nos escutarem e formular um artigo em concordância com a opinião de todos os católicos e não de alguns que estão ali na comissão, que são os ditos líderes, simplesmente para usar de politicagem. Então, querido irmão, querida irmã, a mim, esse Conselho Nacional de Leigos e Leigas não me representa, porque ele parece mais um sínodo da Alemanha, querendo colocar confusão dentro da igreja. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.